Olá, a aula de hoje é falando ainda sobre geometria analítica e o tema que a gente vai trabalhar hoje nesse vídeo é a equação reduzida da circunferência. Bom, por definição, um ponto qualquer x e y da circunferência deve satisfazer a condição PC é igual a R, em que x0 e y0 é seu centro e o R é o raio. Usando a fórmula de distância entre dois pontos, temos essa fórmula aqui é basicamente igual à fórmula da distância entre dois pontos, que a gente usava. A distância de AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa fórmula aqui a gente vai desenvolver e chegar numa fórmula que a gente vai utilizar para qualquer exercício que a gente venha trabalhar de distância, de equação da circunferência. Bom, então aqui você tem x menos x0, aqui você tem a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio. Para mim sumir com essa raiz daqui, eu vou igualar dos dois, eu vou colocar ao quadrado dos dois lados. Se eu colocar ao quadrado dos dois lados aqui, aqui vai ficar, ó, vou abrir um parênteses, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Mas tudo isso é elevado ao quadrado, que é igual. Quando trata-se de uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado tem que fazer do outro. Então, se eu elevei ao quadrado desse lado para sumir com esse radical aqui, para sumir com essa raiz, eu tenho que elevar ao quadrado do outro lado, senão a balança desequilibra. É uma igualdade. Então, quando eu coloquei o quadrado desse lado, essa raiz, automaticamente ela vai sumir daqui. Porque eu tenho o índice da raiz aqui que é 2, embora ele não apareça, mas aqui tem um 2 no índice da raiz. Eu vou cancelar o índice da raiz com a potência, sobrou quem? Sobrou só os parênteses aqui, ó. No caso, sobrou x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. E desse lado aqui, vai ficar ao quadrado. Então, ficou r ao quadrado. Esta é a chamada equação da circunferência. Essa é a fórmula. Aqui está na equação reduzida, mas essa fórmula que a gente vai utilizar resolver tanto o exercício que seja da equação reduzida, como a geral, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, aqui eu vou dar dois exemplos, dois exercícios de equação reduzida. Determine a equação reduzida da circunferência de centro menos 2 e 1 e raio 3. Então, esse menos 2 e 1, aqui é o valorzinho de x, que é o valorzinho que aparece no par ordenado. Primeiro aqui é o x e aqui é o y. Nesse caso aqui, você tem o x0 e o y0, que é o x do centro e o y do centro. Você utilizando essa fórmula, então você vai ter assim, você utilizando aquela fórmula que a gente viu lá anterior, a fórmula que a gente tem é essa daqui, não é? Ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais, aqui você tem o y menos o y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente usa para a equação da circunferência. E ele falou que ele deu o centro, que é menos 2 e 1, ou seja, o centro dessa circunferência, você tem o x0 e o y0. Aqui só precisa substituir. E ele também disse que o raio é igual a 3. Então, você substituindo esse x aqui, você vai sempre repetir ele. Vai ficar x menos, que é da fórmula aqui, e você vai colocar o x do centro. Quem é o x do centro? Menos 2. Lembrando que você tem que colocar um parênteses aqui, porque o x do centro aqui, ele é negativo. Aí aqui vai virar mais depois. Aqui você vai repetir esse sinal aqui que é mais. Aqui você tem o y menos o y do centro. Quem é o y do centro? 1. Mais está elevado ao quadrado. Igual a raio ao quadrado. Mas quem é o raio? 3. Então vai ficar 3
ao quadrado. E ele quer descobrir, ele quer que você determine a equação. Como vai ficar essa equação? Aí aqui vai ficar, ó, x menos com menos é mais, e aqui vai ficar ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Pronto. Aí está a equação reduzida da circunferência. Nesse exercício aqui ele está pedindo para você determinar a equação reduzida da circunferência de centro. Ele deu o centro, que é menos 2 e 1, e ele deu o raio, que é 3. Os dois elementos principais da circunferência são o centro e o raio. Os dois elementos principais da circunferência é o centro e o raio. Quando você tem o centro, que é esse aqui, o centro da circunferência, você tem o centro e o raio, você descobre a equação. E se você tem a equação, você consegue descobrir o centro e o raio dela. Faz o caminho contrário dessa equação aqui, que é o exemplo do exercício 2 aqui que eu vou fazer para vocês. Ó. Bom, aqui, para você descobrir o centro e o raio da circunferência, quando ela está na equação reduzida, é muito simples. É só você olhar para cá. Esse 2 aqui você já sabe que ele é o valorzinho do centro, sempre com sinal trocado. Por exemplo, aqui está mais 2, o centro vai ser menos 2. Aqui não está menos 3, o centro aqui vai ser mais 3. E o raio é a raiz quadrada do número que está aqui. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. Então, você tem que o centro, aqui é menos 2, e aqui vai ser 3. Você descobriu o centro dessa circunferência, certo? E o raio, na verdade, aqui você tem raio ao quadrado, ó. Você tem raio ao quadrado, que é igual a 9, ó. Raio ao quadrado é igual a 9. Coloca dentro da raiz dos dois lados, ó. Aqui vai ficar raio ao quadrado é igual a raiz quadrada de 9. Então, aqui você vai ter, ó. Eu vou cancelar, o índice da raiz aqui é 2 com 2 da potência, cancelou, aqui sobrou R, né? Que é igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, você tem aqui o centro dessa circunferência aqui é menos 2 e 3, e o raio é 3. Só para voltar, para vocês entenderem melhor. Aqui é o seguinte, ó. Toda vez que ele deu a equação e está numa equação reduzida, é muito simples de você encontrar o centro e o raio. Aqui ele deu a equação completinha, reduzida. Ó. Ele deu a equação, igualou, aqui está x mais 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Então ele deu a equação. O centro da equação, quando você tem a equação reduzida, é muito simples. É só você pegar, por exemplo, o número que está aqui é mais 2. Então o centro vai ser quem? Menos 2. Aqui está menos 3. O centro vai ser quem? Mais 3. Mas por que isso? Por que aqui era positivo, ficou negativo, aqui era negativo, virou positivo? É por causa do sinalzinho da fórmula. Quando você jogar isso aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. X menos, que é da fórmula, mais 2. Aí vai ficar mais com menos, menos. Por isso que ficou menos 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai ficar y menos, menos 3. Menos com menos mais, por isso que ficou mais 3. Então você tem como centro menos 2 e 3 e raio igual a 3. Ok? Então esses são dois exercícios, são dois exemplos básicos da equação reduzida da circunferência. Ok? Espero que vocês tenham entendido.